Pastor Montefusco, eu ouvia só de falar. No seminário, há um bom tempo atrás, antes de eu entrar no seminário. Mas aí eu cheguei o tempo de conhecê-lo. Que bênção. Que Deus esteja te abençoando. Quer se apresentar? Depois a gente ora. Fique à vontade. Ou apresenta depois. Pronto, ótimo. Está certo. Ok. Então vamos orar nesse momento. Pai querido, nós somos gratos porque o Senhor nos concede momentos importantes em nossa vida. Não é por acaso que estamos aqui nesta noite. Cada um que está aqui tem o privilégio de poder ver as obras do Senhor, nós como instrumentos nas tuas mãos, Pai. Em especial, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando pastor Montefusco, José Filho. Que o Senhor esteja dando a ele, Senhor, sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, para poder falar acerca da tua palavra. Que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que transforma vidas, que tem o poder, Senhor, de salvar o ser humano da eterna aflição. Pai, que o Senhor esteja tocando nos corações daqueles que vão ouvir acerca da tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando o teu servo, dando sabedoria suficiente para ministrar aquilo que é de tão importância para todos nós. Abençoa a vida dele, abençoa o seu ministério, abençoa a sua família, Pai, nós somos gratos por isso. Tudo isso nós entregamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Fique à vontade, pastor. Graças a paz, queridos, como é que vocês estão? Estão bem? Então, revendo muitos rostos aqui novos, alguns daquela época que nós começamos lá no Templo Antigo. Quem é lá do Templo Antigo? Olha só, não estou sozinho aqui na antiguidade, não, graças a Deus. Fui batizado lá, fui presidente da mocidade lá. Olha só como vocês fazem parte da minha história. Como eu estou feliz de estar retornando aqui. Obrigado, pastor Edson, pelo privilégio de poder retornar aqui, abraçar alguns. Agora, eu confesso, o rosto eu lembro de primeira, mas o nome me foge, viu? Vocês me ajudem aí. O Salvador já foi lá muito esperto e disse, e aí, pastor, Salvador. Disse, eita, chegou. Tá. Bem, Salvador, estamos juntos. É porque os meus cabelos brancos já atestam que eu estou ficando velho, né? E depois do Covid, a memória que já não era muito boa, dá uns delay agora estranho. Eu esqueço com facilidade as coisas. Mas, queridos, quantos retiros nós tivemos juntos, hein? Ilha do Tesouro, quem que não lembra? A mocidade. Fui batizado lá, me casei aqui, olha lá, patroa, linda, maravilhosa. Fica em pé aí, porque tem gente que não te conhece. Ali é a Silene, Olha lá, Silene. Então, ela que tem me acompanhado nesses 32 anos de ministério. Eu quero apresentar a minha sogra. Dispensa apresentações, mas, olha. Vai lá, minha querida, fica em pé. Tem gente nova aqui que não conhece, olha lá. Mulher talentosa, essa dali. Estamos na casa dela dando prejuízo. Sogra é para isso mesmo, não é? Está de férias, chega lá e vamos aproveitando a oportunidade. Então, meus amados, eu realmente me sinto muito feliz e honrado por essa ocasião, poder compartilhar com vocês dessa palavra que Deus tem colocado no meu coração há bastante tempo. O nosso tema é até que nada mais importe. Vamos dizer juntos? Até que nada mais importe. Nós vamos lá para Filipenses capítulo 3. Tivemos uma festa lindíssima hoje, quer dizer, estamos tendo, mas batismo é tudo de bom. 15 pessoas descendo as águas do batismo. 15, foi, pastor? 15. Que maravilha. 15 nomes escritos no livro da vida. 15 novos discípulos do Senhor Jesus. E discípulas também. Igreja bonita, cheia. Agora vocês estão chiques, hein?
Na minha época não tinha nenhum ventilador para mim, agora tudo. Não, agora eu fiquei magoado, pastor. Hein? Olha só. Queridos, vamos lá para Filipenses capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Já fizemos a leitura, vamos refazê-la, por gentileza, porque daqui nós vamos tirar as lições para as nossas vidas. Até que nada mais importe. Veja a lição que Paulo vai nos trazer sobre isso. Pensava que essas coisas eram valiosas, vamos falar dessas coisas lá adiante, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas. Diga, todas as coisas. De novo, todas as coisas. E as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo, em Mateus 13, 44, nos diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem, depois volta e compra o campo. O apóstolo Paulo encontrou esse terreno com esse tesouro escondido. E por isso mesmo ele disse que nada mais para ele importava, a não ser Jesus Cristo, o conhecimento de Cristo, viver para Cristo e morrer por Cristo. O apóstolo Paulo ele vai dizer em outro momento, diz: para mim, eu não tenho preciosa a minha vida, a não ser que eu complete a minha carreira até o dia de Cristo Jesus. Ele disse: eu não tenho nada, absolutamente mais nada que me importe, a não ser completar a carreira que eu recebi do Senhor Jesus. E Paulo, o apóstolo, antes de se converter, ele foi um homem muito bem sucedido. Ele foi um homem de status. Ele foi um homem de respeito. Ele foi um homem de posição social. Mas aqui em Filipenses 3, ele vai dizer que todas as suas conquistas terrenas viraram para ele nada, como pó. Em outras versões vai dizer como esterco. Paulo considerou todas as conquistas dele. Então nós podemos dizer que Paulo, ele de fato poderia dizer em alto e bom tom que absolutamente mais nada tinha valor para ele, porque ele agora tinha encontrado o seu verdadeiro tesouro, que era Jesus Cristo. Então, hoje à noite, nós queremos nos identificar com este Paulo. Nós precisamos, hoje à noite, sair daqui pensando na virada do ano, dizendo assim que em 2025, nada mais para nós terá valor a não ser Cristo e o seu reino. Amém? Que você possa dizer: hoje eu renovei a minha aliança, o meu compromisso. Hoje eu refiz as minhas metas para 2025. E a minha meta será igual à meta do apóstolo Paulo: ganhar a Cristo. Ser identificado com Cristo. Viver como Cristo e para Cristo. Olha só, quando é que nós podemos dizer que de fato nós chegamos a esse nível? Que nível, pastor? O nível do apóstolo Paulo, que encontrou o terreno com o tesouro escondido. E por isso mesmo nós vamos abrir mão de tudo em volta, porque nós queremos ficar com esse terreno, que ele é muito precioso para nós. Então nós vamos seguindo as pistas que Paulo vai nos entregando aqui nesse versículo. E ele vai dizer, primeiro, nós vamos chegar ao ponto de entendermos, de compreendermos que o nosso coração vai de fato estar agitado nesse e único conhecimento que vai encher a nossa alma da esperança, da graça e da paz do Senhor Jesus Cristo.
que de fato nada além de Cristo nos importa nesta vida, a não ser Ele, quando nós percebemos que nossas conquistas terrenas são inúteis. Primeira dica, nós vamos entender que nós chegamos realmente perto dessa aliança, dessa amizade, desse compromisso com Cristo como Paulo, quando nós entendermos que as conquistas terrenas, elas são inúteis. Diga comigo, as conquistas terrenas são inúteis. Para você gravar, podemos caprichar pela segunda vez. As conquistas terrenas são o quê? Inúteis. Vamos entender o que Paulo deixou para trás. Olha só, lá no versículo 5 ele diz assim, ele deixou para trás a herança religiosa e cultural. Ele diz, eu sou da linhagem de Israel e da tribo de Benjamim. No versículo 6 ele diz, deixei para trás a posição religiosa que me dava status e nobreza e importância da seita dos fariseus. Ele diz, quanto à lei, fariseu. Não era qualquer pessoa que fazia parte dessa seita do judaísmo chamada fariseus. Os fariseus, eles tinham um trâmite tanto na parte religiosa, na sua importância, como também social, política. Eles tinham acesso ao governo. O governo daquele contexto em que eles se encontravam. Então, Paulo tinha essa posição. Paulo também fala que deixou para trás o zelo e a justiça pessoal. Ele vai falar no versículo 6 ainda, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O cara era fora da curva, era diferenciado. Ele disse, quanto à lei, irrepreensível. Olha a envergadura deste homem. Olha o seu status, olha a sua importância. Mas ele vai dizer, não somente isso, mas socialmente, ele também tinha um grande status. Por quê? Ele era cidadão romano. Você vai lembrar de Atos 22, versículo 25. Quando, depois dele dar um testemunho de como Deus o havia designado para pregar aos gentios, e as pessoas se revoltaram contra ele, então ele foi preso, ele foi aprisionado, algemado. E aí então os policiais já estavam prontos para açoitá-lo. E ele disse assim, espera lá, calma. É lícito vocês açoitarem um cidadão romano sem antes que seja julgado e condenado? Aí então o comandante já ficou meio assustado e disse, como é que é? Você é cidadão romano? Foi lá ao seu superior e disse, ei, eu tenho uma novidade não tão boa. O cara lá que nós prendemos, ele é cidadão romano. E o chefão disse, como é que é? Foi ter com Paulo. E disse, ei, como é que você conseguiu cidadania? Eu paguei um preço muito alto. Paulo disse, eu não paguei. Eu sou por nascimento. E aí então, todos os soldados temeram, inclusive o chefão, e disseram assim, nós não podemos tocar nesse homem, ele é cidadão romano. Agora o versículo que nós começamos dizendo, Paulo diz, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes, comparadas a esterco, porque agora eu alcancei o verdadeiro tesouro, Jesus Cristo. Irmão, nós estamos ocupados com tantas coisas nessa terra. E nós trabalhamos de sol a sol e é muito bom. Precisamos trabalhar. Mas às vezes nós estamos tão envolvidos com o trabalho que não temos tempo para Deus, não temos tempo para ler a palavra, não temos tempo para orar, não temos tempo para evangelizar. Por quê? Porque nós estamos correndo atrás de bens materiais. E Paulo, o apóstolo, ele vai dizer, ei, todos nós sabemos
que nada trouxemos a esse mundo e nada levaremos dele. Então, nesse caso, meu querido, minha querida, não se apegue tanto às coisas terrenas, porque elas de nada valem. Você pode juntar aqui na terra 1 milhão, mas quando morrer, não vai levar nenhum tostão. Sim ou não? Nunca vi caixão com gavetas, porque ninguém leva nada. Porém, aquilo que nós fazemos para Deus, cada alma que nós conseguimos, cada pessoa que é transformada através do nosso testemunho, nós temos um tesouro no céu, onde a traça nunca vai corroer, o ladrão nunca vai roubar, ninguém vai tirar de mim e de ti todo esse trabalho que fizermos para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu não tenho nada mais precioso para a minha vida, a não ser cumprir o mandado de Deus. Todos nós recebemos uma comissão do Senhor: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Façam discípulos, ensine-os a guardarem todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Jesus não vai perguntar para você, quando lá você estiver, quantos carros você comprou, qual a casa que você edificou, qual os terrenos que você edificou, comprou, criou, e você teve aquele lugar do seu lazer de fim de semana. Deus não está interessado nisso. Ele vai perguntar: o que você fez com o meu filho que morreu no teu lugar? Quantos estão aqui por tua causa? Quantos ouviram dos teus lábios a palavra de vida eterna em Cristo Jesus? Não adianta os nossos títulos, não adianta o que nós colocamos na parede, nossas conquistas terrenas. Isso não tem valor nenhum. Nossas conquistas terrenas são inúteis. Por isso, não fique tão apegado assim. O Dr. Dobson, o escritor e psicólogo cristão, ele disse que quando estava na faculdade, ele se esmerou na sua modalidade esportiva e, de fato, ele foi condecorado. Ele ganhou mesmo um prêmio de um dos melhores atletas. Então, o seu troféu foi colocado numa sala, estava exposto, bonito, e que ele se orgulhava daquela conquista. Mas anos depois, quando ele estava já fora da faculdade, a faculdade passou por uma reforma. E alguém encontrou o troféu do Dr. Dobson na lata do lixo. Relatou para o Dr. Dobson. E o Dr. Dobson, com muita sabedoria, ele disse o seguinte: no devido tempo, todos os nossos troféus será jogado na lata do lixo por alguém. Mas sabe uma conquista que Deus nunca vai tirar de mim e de você? As almas que nós conseguimos para Cristo. Testemunhe. Prega a tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno ou não. Para de correr atrás de coisas materiais. Trabalha correto, direitinho. Mas para que juntar tesouros aqui na terra? Para quê? Para quê? E você pode juntar tanto dinheiro e quando você vai partir, o que a gente vê na televisão? Os herdeiros brigando pela partilha dos bens. É assim ou não é? Os meus filhos não vão brigar pela fortuna que eu estou deixando. Tem nada. Tem nada. Nem cabelo mais na cabeça, já foi tudo. Mas sabe qual é a minha grande alegria? O meu filho Jessé, que eu ganhei para Cristo, que eu batizei na sua mocidade, fiz o casamento, eu passei o cajado de pastor, ele assumiu o local, lá no interior da Bahia, enquanto eu fui para outro lugar para abrir um novo trabalho. Sabe qual é a minha grande alegria, o meu troféu, que ninguém vai tirar? Minha filha Kézia, ministra de louvor,
canta muito bem. Não sei de onde veio aquela afinação. Porque eu desafino até batendo palma, irmãos. Ainda bem que vocês não batem palma aqui, mas eu ia passar vergonha nisso. Até dizendo amém eu desafino. Mas ela recebeu um dom maravilhoso de Deus. E ela está casada com um homem de Deus. Está se preparando para o ministério também. Sabe de uma coisa? Eu posso não ter nada material aqui na terra, mas eu tenho um tesouro que ninguém vai me roubar que está lá no céu. Apesar das minhas fraquezas, das minhas limitações, dos meus muitos erros, mas a graça e misericórdia de Deus me tem sustentado até aqui, dizendo: filho, eu estou contigo, não temas, não volte atrás, não larga a mão do arado, não olha para trás, continua olhando para o alvo, continua indo adiante, continua indo à frente. Primeiro Timóteo 6,7, repito, porque nada trouxemos para esse mundo e é manifesto que nada poderemos levar dele. O senhor Henry, um construtor muito conhecido na América, e ele queria deixar o seu legado para a posteridade. Ele queria ser lembrado pelos prédios que ele estava construindo, cada um melhor do que outro. Ele disse: quando olharem para esses prédios vão lembrar de mim. Até o dia que ele foi ler 2 Pedro, e lá está escrito que Deus tem reservado todas as coisas que estão aqui para o fogo. E ele disse: como é que é? Quer dizer que tudo que eu estou construindo, Deus já disse que vai destruir? E ele ficou abalado com aquilo. Então ele pediu a Deus que mostrasse para ele o que é que ele poderia investir que Deus já disse que não vai destruir. E ele encontrou então duas coisas. Primeira, palavra de Deus. Vai ser destruída? Não, nunca. A palavra é de Deus, Deus é eterno. Aí ele disse assim: entendi, Senhor. Preciso estudar mais a tua palavra, pregar mais a tua palavra. A segunda coisa, ele descobriu que se ele investisse em vidas humanas, Deus nunca iria destruir. Porque a alma do homem é eterna. Se nós nos colocamos na brecha, levando os pecadores a Cristo, nós seremos recebidos na glória eterna pelos amigos que nós fizemos aqui para a eternidade. Eu pergunto: quantas pessoas irão para o céu através de você, do seu testemunho? Prega a tempo, fora de tempo. Quer seja oportuno ou não, crie a oportunidade. E quando nós compreendemos que todas as nossas conquistas terrenas são inúteis, nós vamos fazer como o Senhor Henry. Vamos nos dedicar ao estudo da palavra e à pregação do Evangelho. O Silvio diz que toda terça-feira, é toda terça, né? O arrebatamento? Não, estamos todos aqui. Né? Não é a última trombeta, estou tranquilo. O Silvio diz que toda terça-feira tem 2 grupos de evangelismo, e faz tempo esses grupos. Quem faz parte desses grupos? Tudo bem. E o restante? Porque só esses levantaram a mão. Ou vocês não receberam o chamado do Senhor, ou vocês não lembram que tudo que fizerem nessa terra, que não for relacionado à glória de Deus e ganhar pessoas, será inútil. Vocês estão trabalhando de forma inútil. Entra nesse grupo. Vai com o Silvio. Vai com o pastor. Pastor faz novos grupos. Pastor, eu quero sair, eu não posso sair na terça, mas eu saio na segunda, eu saio na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E se não tiver nenhum dia da semana, eu vou inventar um, mas eu quero estar. Porque você não pode ficar de fora. Porque no final do próximo ano, pastor, nós vamos ter que batizar aqui 50, 60, 70, 100 pessoas novas.
Se cada um se colocar na brecha, se cada um disser, nada mais me importa nessa vida, a não ser cumprir o mandado de Jesus Cristo, que é ganhar pessoas para Cristo. Nada mais importa, irmãos. Não perca tempo precioso. Segundo, quando nós percebemos que as distrações podem nos afastar de Deus. Primeiro, quando as coisas desse mundo, as conquistas desse mundo são inúteis, estamos próximos de Deus. Agora, quando nós percebemos que as distrações podem nos afastar de Deus, aí, irmãos, pode ter certeza, nós vamos andar por aí de maneira diferente. Nós vamos trabalhar de maneira diferente, nós vamos estudar de maneira diferente, nós vamos nos relacionar de maneira diferente. Mas sabe o que está acontecendo com o povo de Deus? Talvez não aqui, mas por aí afora. As pessoas, elas estão muito envolvidas com os entretenimentos. Elas estão distraídas. Não conhecem muito a Bíblia. Não conhecem o básico para o evangelismo. Mas o tempo inteiro, aquelas pessoas que dizem, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de evangelizar, não tem tempo de jejuar, não tem tempo de orar. Todas elas nós vamos encontrar com o celular na mão o dia inteiro. E tem gente que vai para a cama com o celular, acorda com o celular e vai para a escola com o celular, e se a escola não fizer uma proibição, vão estar perdendo aula, e dentro de casa muitas vezes as pessoas não têm mais comunhão. Tem 4, 5, 6 na mesma casa, todo mundo está se comunicando só pelo celular. É incrível isso. Não conversa mais, não tem mais aquele tempo de comunhão. O filho está trancado no quarto, a filha está trancada no quarto, é TikTok para cá e para lá, dancinha para cá e para lá. E são crentes, são do Senhor Jesus, deram o testemunho de vida quando se batizaram. Dizendo assim, agora eu creio no Senhor, estou pronto para seguir ao Senhor. E se pergunta da Bíblia, não sabe. Mas o WhatsApp o dia inteiro. No Instagram você vai perdendo tempos e tempos só com aqueles vídeos curtos e vai passando. E aí de repente 1 hora, 2 horas. São distrações desse mundo que podem nos afastar de Deus. Ou talvez você diz assim, eu estou tão cansado, chegou em casa, liga a televisão. Aí você tem Netflix. E aí você vai maratonar todas aquelas séries. E uma série, e outra, e outra, e outra, e outra. E passa a madrugada, amanhece o dia. Mas não teve tempo para Deus. Mas não abriu a Bíblia. Porque estão cansados demais para Deus. Certo pastor disse que o filho dele tinha um desejo muito grande de ganhar um videogame. O pastor disse assim, toda vez que eu ia para fazer conferência, voltava para casa, meu filho estava lá me esperando, e era aquele momento tão gostoso, etc. Tal. E o pastor disse assim, não, eu vou dar o videogame para o meu filho. Se arrependeu. Por quê? O pastor disse que saía para as conferências, quando voltava em casa, cadê o filho dele? No quarto, jogando videogame. Fulano de tal, e o filho dizia assim, pai, eu estou passando de fase aqui, depois eu vou falar com o Senhor. Nós estamos como esse menino, celular na mão, e dizendo, pai, eu estou me divertindo um pouco, eu estou passando de fase, depois eu falo com o Senhor. Perdemos a comunhão. Estamos cheios de coisas desse mundo, e como precisamos perceber que as distrações podem nos afastar. Marta e Maria ilustram muito bem isso. Marta se distraiu, não com coisas ruins, triviais, banais. Jesus Cristo se hospedou na casa. Então, claro, como toda dona de casa vai se identificar com Marta. A dona de casa, quando recebe uma visita importante, ela vai querer oferecer o melhor para aquela visita, sim ou não? E aí a dona de casa é daquela que vai estar correndo para lá e para cá e faz comida e serve. É a única que não come. Já reparou isso? Não, quando eu sou convidado, que vou para uma casa, eu olho logo, a dona da casa ela não senta. Ela está para lá e para cá. Ela está preocupada se eu já comi bem, se quer comer um pouquinho mais, não sei o quê.
E a senhora não vai comer? Não, depois eu como, eu estou sem fome. Não, é porque ela está preocupada em me servir ou servir aquele que está na sua casa de maneira melhor possível. Então Maria estava lá fazendo os afazeres, querendo servir o mestre da melhor maneira. Algo nobre. Mas ela olhou, Marta está correndo. Ela olha para Maria e Maria está onde? Está onde? Aos pés do Senhor? Marta disse, essa minha irmã é muito folgada. Eu estou aqui me acabando, onde ela está? Sentada. Ei, Jesus! Aí já vai chamar a atenção de Jesus. O Senhor não reparou que eu estou trabalhando enquanto a minha irmã Maria está aí sentada? Jesus amorosamente repreendeu quem? Marta. Marta, Marta. Você está preocupada com muitas coisas, mas apenas uma te basta. Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não será tirada dela. Ei, você pode estar distraída ou distraído com coisas até nobres, mas está negligenciando a presença de Jesus Cristo na tua vida. E depois os problemas estão acontecendo e você se pergunta, mas o que é que eu fiz de errado? Eu vou da igreja todo domingo, eu dou meu dízimo e oferta. Não, mas o Senhor está querendo de você o coração o tempo inteiro, 100%, não é 30%, 40%, 99%. Deus quer de nós 100%. Desliga um pouco a televisão. Deixa um pouquinho de lado o WhatsApp, Instagram. Leia a Bíblia. O salmista no Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho, nem se assenta à roda dos. Antes o seu prazer está onde, irmãos? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é Facebook, não é Instagram. Dá para entender isso? Não é Netflix, é Bíblia. É Bíblia. Bíblia. Deus fala conosco por intermédio da sua palavra. E Ele não vai me usar, nem te usar, enquanto nós não dermos prioridades à sua santa palavra diariamente. E não diz que você não tem tempo, porque as redes sociais te desmentem. Agora, terceiro, quando entendemos que a vida não é tudo o que há, aí nós vamos estar mais próximos de Deus. Primeiro, entendemos que as conquistas terrenas são inúteis. Segundo, quando nós entendemos que as distrações desta vida podem nos separar ou enfraquecer a nossa fé. Terceiro, quando entendemos que essa vida não é tudo que há, irmãos. Ei, preste atenção aqui. Tem muita gente que está enamorada demais com essa vida. Tem muita gente que está apegada demais. Eu já encontrei crente dizendo que não deseja que Cristo volte agora, irmãos. Não é exagero. Por que não? Porque eu ainda vou me casar? Não, porque ainda não tenho filhos? Não, porque os meus netinhos? Não, porque eu ainda tenho muitos sonhos e projetos. Agora, e quando a gente fala da morte, então? Vira essa boca para lá. Ei, peraí. Você diz que é crente, salva e salvo, mas tem medo da morte? O que é a morte para nós, irmãos? É apenas uma passagem para a nossa casa celestial. Ninguém aqui nasceu para lajedo. Já ouvimos essa, não? Ninguém aqui nasceu para semente. Então, meu irmão, minha irmã, sejamos com o apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Já
O Senhor está aguardando o meu tesouro para aquele dia final. Tem gente que ama demais essa vida, não quer deixar por nada. Eu não estou falando aqui de pessoas desesperadas, atentando contra a vida, não. Eu estou dizendo de crente, dizendo assim, vira a boca para lá, não quero ir agora não. E mesmo se você usar a palavra assim, chegar para alguém e dizer assim, irmão, eu tive um sonho que amanhã tu vai para o céu. Eu não, misericórdia. É contraditório, mas é isso. Diz que o pastor tinha muito medo de voar. De avião, o negócio às vezes dá uma turbulência meio esquisita, não é? E agora os aviões caindo. Aí o pastor fez uma viagem com o diácono. O diácono brincalhão. Quando deu uma turbulência, o diácono olhou para o pastor, medo. Aí o diácono olhou para o pastor e disse, ei pastor, é hoje que nós vamos para o céu. Ele disse, está repreendido. Está vendo? É só para aliviar a barra deles, pastor. A gente não tem medo de avião, não. É isso. É fichinha para nós. Meus queridos, eu estou com a minha bagagem pronta. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que está me aguardando do outro lado, nos portais da eternidade. Aquilo que os olhos nunca viram. Aquilo que os ouvidos nunca ouviram. Aquilo que nunca entrou no coração do homem, o homem nunca pensou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lá não haverá choro, não haverá mais absolutamente morte, não haverá luto, não haverá tristeza, todas essas coisas passaram, tudo Deus fará novo. Ei, lá os céus estão me aguardando, o meu Pai está pronto para me receber. Jesus Cristo no trono, quando Ele mandar que eu saia do campo de batalha, eu sei quem vai estar me aguardando. É para lá que eu estou indo, é para lá que eu quero ir. E pregando isso algumas vezes na igreja, as pessoas costumam dizer assim, pastor, está com problema, pastor? Por quê? Porque eu estou falando de ir para o céu? Não me pergunte, viu? Não estou com problemas. Eu estou com saudades da minha pátria. Um colega meu, pastor, disse assim, o céu é a minha pátria, mas de lá eu não tenho saudades. Pois eu tenho saudades daquilo que eu nunca vi, mas daquilo que eu creio pela palavra de Deus. Se o Senhor me aparecesse hoje à noite e dizer, filho, quer vir para casa? Claro, pai. Demorou. Aí Silene disse, tu fica dizendo isso, por isso que Deus não te leva. É isso, irmã, peraí, pega leve. Ei, essa vida não é tudo o que há. Deus tem muito mais para nós. E eu encerro contando a história de um missionário. Ele gastou 50 anos no campo missionário. Se aposentou e finalmente tinha que voltar para a América. E ele vinha num grande navio. E ele vinha pensando, cá com seus botões, eu imagino que o pessoal da minha igreja está lá na comitiva, me esperando, vão fazer uma festa. Nossa, ele se considerava praticamente um herói. 50 anos no campo missionário. Finalmente está retornando para a sua casa. Mas quando o navio atraca, tinha uma turma, assim, fazendo uma festa bonita, ele pensou que era para ele. Não era. Era para um figurão importante que estava naquela embarcação. E para a decepção dele, ninguém estava lá para esperar. Como é que é? Ninguém estava lá para esperar. Ele vai para casa com a esposa amargurado, reclamando, murmurando. Como é que Deus faz isso com a gente? 50 anos nós entregamos a nossa vida no campo missionário, voltamos para casa, ninguém, ficamos envergonhados, um incrédulo foi recebido com a banda, nós não fomos recebidos com ninguém. E ele estava meio chateado com Deus. Às vezes a gente fica meio chateado com Deus, sim ou não? Fica, não vai dizer que, né? Não fica feio. Mas a gente fica, perguntando por que, Senhor, isso está acontecendo, por quê? O missionário disse assim, olha, mulher, fica aí, eu vou dar umas voltas, aproveita aí, conversa com esse teu Deus e pergunta para ele por que ele fez isso com a gente. O missionário foi.
Aí depois diz que mulher não vai entrar no céu. As mulheres são muito mais crentes que nós. A mulher ficou lá, arrumando as coisas, tinha chegado de viagem, e ficou conversando com o pai. O missionário volta depois de um tempo e diz assim: e aí, mulher, falou com o teu Deus? Ela diz: falei. O que foi que ele te respondeu? Eu vou contar só para vocês, ficar aqui entre nós. Ela disse: ei, ele me disse, vocês ainda não chegaram em casa. Aqui não é a casa de vocês, nem a minha casa, glória a Deus. Nós ainda não chegamos em casa. Mas a promessa de Deus está muito explícita na palavra do Senhor, Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Em João, na sua segunda carta, vai dizer assim: ei, uma promessa nos resta, é que nós veremos Deus face a face. Nós ainda não chegamos em casa. Mas estamos nos preparando para irmos lá. Amém ou não amém? 2025, para mim, eu espero que para vocês também, esse é o ano que eu quero buscar a Deus de maneira mais desesperada, dar tudo de mim para estar perto do meu Deus, porque eu quero dizer, como o apóstolo Paulo, até que nada mais em minha volta importe, irmãos. Ainda estou lutando, ainda não cheguei lá. Tenho buscado a Deus, sim, com todo o meu coração, com todas as minhas lágrimas, com todo o meu arrependimento, com todo o meu clamor, dizendo: Senhor, Senhor, mostra-me mais de Ti, quero mais do Senhor. E eu sei que tem muito mais em Deus para mim, tem muito mais de Deus para você. Coisas que ainda não provamos, Deus tem coisas ocultas, maravilhosas, grandiosas para aqueles que o buscam de todo o seu coração. Deixa-me dar 2 exemplos e eu encerro. De como uma pessoa chegou no ponto de dizer assim: nada mais na terra me importa a não ser Deus. O primeiro dos exemplos é Abraão. Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, tu me amas? Sim. Aí o que foi que Deus disse? Então me prova que você me ama. Me dá teu filho Isaque, a quem tu amas. Isaque eu sei que você ama. Agora, se você me ama mais a mim do que qualquer outra coisa, inclusive o teu filho, entrega o teu filho em sacrifício para mim. O que é que Abraão fez? Não relutou. Pegou Isaque e foi oferecer em sacrifício. E quando ele levanta o cutelo, diz: tá bom, meu filho, agora eu já sei. Você me ama de verdade. Providenciou um cordeiro, fez sacrifício no lugar. Qual é o teu Isaque que você tem que entregar para Deus? Por último, Moisés. Quando Moisés, ele vai para a terra prometida, o Senhor diz assim: ó, eu vou enviar um anjo, mas eu não irei com você. Esse povo é de dura serviço, é um povo teimoso. Se eu andar no meio de vocês, eu vou consumir todos vocês. Mas eu vou te dar a vitória, eu vou te dar as riquezas, vou te dar a glória daquela terra. Um anjo eu enviarei, mas eu não vou. Aí o que Moisés disse? Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos a lugar nenhum. Porque a única diferença de nós para os outros é que o Senhor anda no nosso meio. Moisés disse: não me importa a terra, eu não me importo o anjo, eu não me importo as riquezas, eu não me importo as riquezas desse mundo, nenhuma conquista, o que me importa é o Senhor. Que nós possamos dizer: Pai, nesse ano que vai entrar, a única coisa que eu quero é o Senhor.
e somente o Senhor. E eu não vou negociar isso com ninguém. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Deus, ajuda-nos a chegar nesse ponto em que possamos dizer que a única coisa que nos interessa nesse mundo é o Senhor. Oh, leva-nos a esse ponto em que possamos dizer que nada mais nos importa a não ser o Senhor. A tua presença, a tua maravilhosa graça, o teu poder em nossas vidas. Enquanto os irmãos estão orando, eu vou perguntar se por acaso alguém ainda não entregou a sua vida a Cristo, mas hoje, nessa noite, entende que quer o tesouro precioso, aquilo que somente Ele pode satisfazer os anseios da tua alma, a grande riqueza e a única incomparável que é Cristo Jesus. E nessa noite você pode fazer uma aliança com Ele, entregando a sua vida a Ele. Se há alguém que hoje à noite ainda não entregou a vida a Cristo, mas quer fazer, levante uma de suas mãos e eu vou orar por você. Eu não vou me demorar, você sabe que eu não me demoro com isso. Mas quero dar oportunidade. Alguém hoje à noite gostaria de entregar a vida a Jesus? Levante sua mão. E eu vou orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus. 2 pessoas. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Essas 2 pessoas vão começar o ano muito bem. Porque começam com um tesouro precioso chamado Jesus Cristo. Eu quero chamar essas 2 valentes aqui. Venham aqui na frente, eu vou ficar aqui pertinho de vocês. A confissão pública para Jesus é aquela que a gente diz assim, alto bom tom, diante de todo mundo. Ei, Cristo é meu tesouro, eu não me envergonho dele. Eu aceitei, eu confesso diante de todos, que todos saibam que o Senhor é Deus e é Senhor da minha vida. Vem para cá. Tem mais alguém? Pode vir. Pode vir, recebe esse tesouro precioso na vida de vocês. Vem cá, queridos. Pastor, vem cá, por gentileza. Faz uma oração por elas. Vamos ficar todos em pé. A alegria no céu por um pecador que se arrepende. Que festa linda lá no céu. Que festa bonita aqui na terra. 15 batizados, mais 2 discípulas para serem batizados. Amém? Pastor,